1 Crônicas, capítulo 13. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100, e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então Davi com todo Israel subiu a Balá, isto é, a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou àquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo o que ele tinha. 1 Crônicas, capítulo 14. Então Hirão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, em madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros, para lhe edificarem uma casa. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, porque por amor do seu povo Israel, o seu reino se tinha exaltado muito. Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou ainda mais filhos e filhas. São estes os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eupelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo o Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo-o Davi, saiu contra eles. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale de Refaim. Então Davi consultou a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus? Entregarmos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou e disse: Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. Ali deixaram seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém os filisteus tornaram e fizeram uma investida no vale. De novo Davi consultou a Deus, e este lhe respondeu: Não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles, e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então saia a peleja.
porque Deus saiu diante de ti a ferir o exército dos filisteus. Fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriu o exército dos filisteus desde Gibeon até Gezer. Assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. O Evangelho segundo João, capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: Deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para ver a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, clamando: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou nele, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que lhes fizeram. Dava, pois, testemunho disto à multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviram que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após dele. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus:
é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida, neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhes Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas, e retirando-se, ocultou-se deles. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou, dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo,
e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo.